Porque Deus é digno de adoração e quer ser adorado. Tudo em nossos cultos de adoração deve ser planejado e feito, não para chamar a atenção para nós mesmos, nem para trazer-nos glória, mas sim para chamar a atenção para Deus e para levar as pessoas a pensarem a respeito. Seria apropriado reavaliar com frequência os vários elementos de nossos cultos dominicais: a pregação, a oração pública, a direção do culto, os avisos e a oferta. Será que estão realmente trazendo glória a Deus do modo como estão sendo feitos? Qual é a natureza do culto? Qual é a importância do culto? Quais são os focos do culto? Quais são as marcas pentecostais do culto? Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer estar aqui novamente para fazermos considerações a respeito da nossa próxima lição deste muito abençoado trimestre. Desta feita, a lição de número 11, o culto da igreja cristã. Para início das nossas considerações a respeito desta lição, é interessante pensar que ela nos faz lembrar do tópico do estudo da disciplina da teologia que estuda a igreja, que é a eclesiologia, quando ela fala sobre as tarefas da igreja. E uma das tarefas da igreja diz respeito exatamente à adoração. Quando nós pensamos nesta tarefa da igreja, nós lembramos também que a igreja é esta agência proclamadora, comunicadora de expressão escolhida por Deus. Nesse sentido, a igreja tem a tarefa de proclamar, que é a missão que abençoa ao mundo. A igreja tem a tarefa de edificar, que é a missão com a qual ela abençoa as pessoas que são membros dela. E a igreja tem a tarefa de adorar, que é a missão que glorifica a Deus. Portanto, quando nós pensamos no culto, nós somos lembrados que o culto, que é a adoração, também é parte de uma das obras, de uma das tarefas da igreja, que é comunicadora, que proclama, que verbaliza, que expressa. É esta agência de comunicação que fala ao mundo, fala aos seus e fala para Deus. Cabe lembrar também, inicialmente, que a tarefa de definir o que seria um culto genuíno, definir uma teologia bíblica e pública do culto, não é das tarefas mais fáceis. Isto fica ainda mais difícil quando nós percebemos a grandeza da variedade de expressões de fé evangélica, e cada uma delas possui o seu conceito de adoração, sua experiência de adoração, seus níveis de prioridade na ordem do culto, na liturgia, de maneira que a cada tempo é necessário nós reavermos e reafirmarmos os nossos princípios bíblicos a respeito do culto cristão, como também se mostra a cada ano mais complexo definirmos uma espécie de manual de teologia pública e bíblica do culto. A respeito da nossa introdução, essa introdução que sempre nós tratamos com muita importância, com muita relevância nos nossos estudos, nas nossas reflexões, é possível que nós observemos algumas coisas interessantes a respeito do culto. A primeira delas é que a santidade é o elemento que conduz à solenidade. A solenidade, como veremos, é um sentimento, é uma característica, é um aspecto do culto cristão de muita importância. Mas a solenidade não acontece, não é formada, não é construída num estalar de dedos como num passe de mágica. A solenidade, portanto, é construída a partir da consciência bíblica firme, segura da santidade de Deus. É a santidade que conduz à solenidade do culto. Quanto menos consciência de santidade, menos consciência de solenidade, reverência, decoro e ordem
no culto. Nós observamos também na nossa introdução a consciência dos propósitos. O culto e quem ministra o culto, quem faz parte do culto, precisa estar cônscio, precisa estar muito esclarecido a respeito dos propósitos do culto. E, por fim, na nossa introdução, nós compreendemos informações relacionadas à necessidade da liturgia, da ordem, especialmente uma liturgia que dê ênfase a dois elementos principais do culto cristão, que é a adoração e a palavra. E a depender dos estudos a respeito de adoração, um ou outro estudioso, um ou outro proponente teológico, um ou outro escritor, um ou outro pensador vai tentar questionar e expor ordens de prioridade no culto. Primeiro a palavra, depois a canção, a adoração, primeiro a adoração, depois a palavra. A adoração acontece com a palavra, nós adoramos por meio da palavra, de maneira que nós percebemos que existem esses dois elementos preciosíssimos, de muita ênfase no culto, na liturgia, na ordem, que é a adoração e a palavra. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 1, a natureza do culto. Quando nós falamos da natureza do culto, eu preciso considerar que o culto é visto sob duas perspectivas. A primeira perspectiva com a qual nós vemos o culto é a perspectiva antropológica, ou seja, nós percebemos que cultuar, adorar, é o grande propósito da vida do ser humano. Quando nós estudamos antropologia bíblica, nós nos encontramos com um tópico que menciona o propósito da criação do ser humano. E existe um sem número de argumentos, inclusive biológicos, que comprovam que o ser humano foi criado para adorar. As competências, inclusive emocionais, as competências psicológicas, as competências biológicas do ser humano contribuem para essa atitude de adoração. A experiência social do ser humano comprova que ele é um ser para a adoração. Ele se inclina, ele reverencia, ele venera, ele serve coisa ou pessoas ou sentimentos. O homem foi criado para adorar. Portanto, quando nós pensamos em culto, adoração, o primeiro passo é nós vermos este tema sob essa perspectiva antropológica, bíblica, ou seja, o homem foi criado para adorar. A adoração é o grande propósito da vida humana. Mas o segundo meio, a segunda perspectiva pela qual nós observamos o tema culto, adoração, é a perspectiva teológica ou teleológica, que compreende o fato de que Deus é o único ser a ser adorado, é digno de adoração. Então nós ficamos nesses dois polos de compreensão, dois polos de perspectiva quando nós estudamos sobre o culto. O polo antropológico, o homem criado para adorar, e o polo teológico, Deus e somente Deus e não nós é digno de ser adorado. É exatamente nesta relação antropológica, teológica da adoração que nós observamos um dos aspectos da adoração como serviço. O homem é o ministro, o servo, o ministrante que, em reverência a Deus, presta um serviço de adoração. Mas a verdade é que nós concebemos, entendemos o fato de que no Novo Testamento, cultuar, adorar, possui algumas palavras que tentam definir este ato. E as palavras que aparecem no Novo Testamento para tentar definir o culto, elas na verdade acabam por apresentar uma característica, uma perspectiva do que é a adoração em toda a sua grandeza. E uma dessas perspectivas é o culto é a adoração como serviço de Deus. Por exemplo,
No Novo Testamento, nós temos uma palavra grega para adoração, para o culto, chamada proskuneo, que é um ato de homenagem. Isto aponta para o comportamento físico no culto. Mas nós temos uma segunda palavra grega que também é usada para adoração, culto, que é sebomai, que significa devoção, temor. Sebomai aponta para o sentimento, para o que está dentro de mim, ou do ministrante, ou do adorador. Mas existe uma terceira palavra, e essa é que é interessante para o nosso estudo no Novo Testamento, para a adoração, que é latreuo, que é servir, que é trabalhar em honra de. Então, é nessa perspectiva, a perspectiva desta palavra, dentre outras no Novo Testamento que tentam apresentar perspectivas da adoração, que nós concebemos, que nós compreendemos a adoração como um ato consciente de serviço a Deus, um ato que é fruto de uma decisão sã, de uma decisão madura, de uma decisão consciente, de uma decisão racional com base nas razões da majestade do ser de Deus e dos seus feitos para servi-lo em adoração. Nesse sentido, nós vamos ver que a adoração ela tem forma, mas também tem atitude. A adoração não é apenas sebomai, ou seja, não é apenas algo subjetivo, devoção, temor. Adoração é serviço, ela latreu, ou seja, ela se manifesta em uma forma. A adoração como atitude, ela vai nos remeter à necessidade de uma consciência do ser de Deus. Uma atitude de adoração envolve-nos quando começamos a ver Deus como Ele é. Então reagimos à sua presença. Há quem diga que o comportamento reverente ou irreverente, ou os níveis de solenidade, de reverência de um crente no culto, representa o nível do respeito que ele tem à majestade de Deus. Se ele conhece a majestade, respeita a majestade, tanto mais solene, tanto mais respeitoso, tanto mais reverente será o comportamento desse crente no culto. Quanto menos for, ou quanto menor for a sua consciência da majestade do ser de Deus, ou quanto menor for a disposição de reverência à majestade do ser de Deus desse crente, também menor vai ser o seu comprometimento com o culto, menor vai ser o seu nível de solenidade, de reverência no culto. Portanto, em outras palavras, o comportamento do crente no culto, a disposição do crente no culto, a vontade do crente no culto depende do nível de consciência que ele tem do ser e da majestade de Deus. Portanto, o culto nos remete à necessidade de compreendermos a razão da nossa atitude de adorar, que deve ser uma consciência de ser de Deus. Mas essa consciência do ser de Deus, como nós já estamos a considerar, ela conduz para a forma, ela conduz para a manifestação física do culto, e tendo em vista isso, a necessidade de ordem. Quem tem um sentimento de reverência também tem uma disposição de se submeter ou de respeitar a ordem pela qual se manifesta o ato de adoração. O ambiente do culto e o modo como adoramos são importantes, porque devemos adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Isso significa que é correto reunir-se como igreja em um lugar que contribua para a adoração, que não propicie distração, que nos dê condição de concentrar nossa atenção somente no Senhor. Então, nós somos lembrados que, além da consciência, a manifestação do ato de adoração deve estar inserida em uma ordem, e esta ordem quase sempre depende da existência de um ambiente em que seja propício à aplicação
desta ordem seja propícia à manifestação da dinâmica do culto, de maneira que tudo contribua para que todos os crentes reunidos nesse propósito tenham a disposição, sem nenhum problema, de concentrarem-se apenas no Senhor. E aqui nós levaríamos um tempo, inclusive, muito grande para fazer menção de problemas no ambiente que podem distrair, que podem desfazer, que podem quebrar a solenidade do culto e contribuir para a realização de um culto deformado, ou de um culto em que se preserve a ordem, mas a essência, a concentração, a disposição dos irmãos tenha passado bem distante. E aí o culto, até porque faz menção ao fato da reunião de várias pessoas em um lugar só, pode ser suscetível de interferência por uma série de acontecimentos. Na época da fita, a fita engolia; na época do CD, o CD arranhava; na época do Bluetooth, né, não conectava; na época do pendrive não lia; e na época agora do Bluetooth nós temos a dificuldade de conexão do cabo com o celular, os celulares cada vez mais sofisticados, a qualidade do áudio, e o microfone que a pilha falha, alguém que grita, alguém que conversa atrás. Então são elementos surpreendentes do culto, que não fazem parte do planejamento, que no final das contas desconstrói a solenidade, o sentimento e o ambiente propício para o culto. E às vezes nós terminamos um culto com a sensação de que não foi legal, e nós queremos encontrar razões, mas nós não conseguimos reconhecer que as razões de que este culto não tenha sido tão interessante foi, na verdade, a junção de vários acontecimentos pequenos que distraíram pessoas, inclusive até a equalização, os decibéis, a maneira como se equaliza o som pode fazer com que a concentração das pessoas, a disposição das pessoas no culto possa ser interferida. Então, no segundo ponto, nós vamos falar sobre a necessidade do culto ser solene. E solenidade diz respeito à aparência respeitosa, nobre, que nós damos um salto. Nós damos um salto que vai da consciência, daquilo que é íntimo, dessa necessidade de nós nos adaptarmos a uma forma, a uma ordem solene, para a aparência solene. O culto deve ter aparência solene. Isso é reconhecido, inclusive, na consciência coletiva das pessoas, que quando elas percebem algo que é diferente daquilo que elas concebem como culto, elas dizem assim: aquilo nem parece como culto. E não precisa ser crente para dizer isso, não precisa ser crente para professar uma opinião como essa, porque no subconsciente das pessoas já existe a ideia de que o culto é um lugar de ordem, o culto é um lugar de um acontecimento de aparência respeitosa, nobre. Inclusive a vestimenta de quem dirige, a vestimenta do sacerdote e do ministro está em compatibilidade com a solenidade do evento, tendo, portanto, uma relação com aquilo que é aparente, respeitoso, nobre, ou contribui para o que é respeitoso, nobre. Significa que tanto o conteúdo deve cultuar como a maneira são importantes. E aqui nós somos lembrados a chamar a atenção para o significado do que se compreende como solene, que está muito relacionado, como eu já disse, à aparência respeitosa e nobre, e qualquer coisa que contribua contra a aparência respeitosa e nobre, nós costumamos chamar de algo que quebrou a solenidade. Quebrar a solenidade é agir fora do plano. Quebrar a solenidade é agir fora do decoro. Quebrar a solenidade é agir fora da ordem. Quebrar a solenidade, às vezes, é até falar mais alto do que se deve.
Quebrar a solenidade, às vezes, é tocar mais alto do que se deve. Quebrar a solenidade, às vezes, é falar mais do que se deve. Quebrar a solenidade é falar na hora em que não se deve. E você vai percebendo que a lista vai crescendo de possibilidades no culto cristão, de coisas que contribuam para a desconstrução da solenidade. E esta solenidade, essa ordem, essa aparência de nobreza que o culto deve ter, é explicada exatamente pelo nosso terceiro subponto, pela santidade de Deus. O culto é santo. Nesse sentido, o culto envolve a consciência da santidade de Deus, a consciência da sacralidade do lugar onde se adora. Aí nós lembramos do exemplo de Jesus, quando chegou no templo, o templo de Herodes, e mandou todo mundo embora e disse: aqui é a casa do meu pai, casa de oração. Remete à consciência da sacralidade do lugar escolhido, consagrado para a adoração. E em terceiro lugar, o culto envolve a consciência da santidade do ministrante. Então, por que o culto é solene? Porque Deus é santo, porque o lugar onde o culto é dirigido também é consagrado, é sacro, é santo, é consagrado para este fim, e o ministrante também é santo, deve ser santo, quem participa do culto deve ser santo. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto. O culto é um serviço a Deus, um serviço consciente, uma decisão consciente. Aí, inclusive, nós abrimos um parêntese para considerarmos a nossa liberdade poética que aparece em algumas das nossas canções. Tem uma adoração em meu DNA. Isso contribui para a desconstrução da ideia de que o culto é um serviço a Deus, portanto, uma decisão pessoal e racional. Porque se alguém tiver adoração no DNA, ele cultua automaticamente, sem saber, sem decidir. Portanto, o culto perde a sua dignidade. O culto bíblico não é um ato em que eu não decido, um ato automático, um ato que eu não decido sobre se vou fazer ou não. O culto é um serviço que eu, consciente da majestade de Deus, decido racionalmente oferecer. Fecha parêntese. Então, nesse primeiro ponto, nós consideramos a solenidade, que está também intimamente ligada com a santidade. Vamos ao nosso ponto 2, o propósito do culto. Se eu perguntar para você qual é o propósito do culto, se eu perguntar para várias pessoas quais são os propósitos do culto, nós vamos encher assim várias páginas de papel. Mas a verdade é que algumas respostas certamente vão se comunicar, vão se parecer, principalmente essa primeira do nosso primeiro ponto, que é glorificar a Deus. O culto é uma declaração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Aí eu abro um parêntese novamente para mencionar mais uma frase que eu julgo ser explicada pela liberdade poética nas nossas canções, e em uma canção famosa que diz assim: eu não o adoro pelo que ele faz, mas eu o adoro pelo que ele é. A frase é bonita, talvez tenha o intento de dizer: olha, eu não preciso que esteja na minha vida uma abundância de obras para adorar. Talvez tenha sido isso o propósito, mas a verdade é que a frase comunica outra realidade, uma realidade em que a adoração se baseia apenas naquilo que Deus é. E a adoração bíblica não se baseia apenas naquilo que Deus é, mas naquilo que Deus faz. Lembrando que os atos de Deus manifestam Ele mesmo e o seu cuidado. E a adoração do Antigo e do Novo Testamento, elas mencionam as obras de Deus como razões para a adoração. E aí eu quero fazer menção do que está posto a respeito da adoração bíblica na Confissão de Fé,
Assembleiana, na página 143. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a adoração é o serviço sagrado, o culto que reverencia a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Portanto, o propósito do culto é glorificar a Deus. Segundo subponto, quando não se cultua, lógico, e quando não se compreende o propósito de glorificar a Deus, quando não se tem consciência clara do que Deus é, quando não se tem consciência clara do que Deus faz, quando não tem-se uma consciência clara que no culto há um envolvimento íntimo da Santíssima Trindade, as três pessoas da Trindade, elas estão envolvidas nesta celebração. Deus é glorificado, o Espírito tem liberdade para manifestar os seus dons no culto e Cristo é o cabeça da igreja, é o mediador entre Deus e os homens que possibilita essa comunicação, inclusive de adoração, entre Deus e os homens. E quando não se cultua a Deus? Quando se perde essa consciência de majestade de Deus e a ausência dessa consciência desemboca, eu diria assim, é um prejuízo na solenidade, na ordem do culto. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor, não era para realizar esse culto. Era como se disse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. E é bom lembrar que desde o capítulo 11 até o capítulo de número 14, de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo escolhe a resolução do problema da liturgia no culto que sucedia na igreja em Corinto. Primeiro, ele ordena o comportamento das mulheres no culto. As mulheres de Corinto não estavam sabendo administrar esse novo momento da sua experiência enquanto mulheres no mundo antigo, estavam causando uma desordem no culto, porque não sabiam administrar a liberdade e a voz que a salvação lhe deu. Depois, o apóstolo Paulo orienta a organização do culto de ceia, depois ele orienta a organização do culto em relação à administração dos dons por ocasião da realização da celebração. Mas é possível perceber que o grande problema dos cultos de Corinto era a falta de ordem. Se nós estamos falando do contexto Corinto, em que Paulo diz que aquilo que os coríntios estavam fazendo enquanto reunião não era culto, nós temos uma razão, não era culto porque não havia ordem. Perceba a importância da ordem, perceba a importância da liturgia, perceba a importância de certo tipo de padrão na maneira como se cultua a Deus. Isso não significa dizer que não há liberdade, que não há flexibilidade, que não há, inclusive, eu diria, espaço para as manifestações de Deus. Muito pelo contrário, há sim espaços para a manifestação de Deus, há sim espaço para a espontaneidade, a liberdade para as manifestações, especialmente dos dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo mesmo vai apresentar o fato que os dons espirituais não estão em desacordo com a ordem, até porque os dons espirituais estão submetidos à maturidade de quem os detém, de quem deles é portador. Então, manifestações dos dons espirituais estão intimamente ligadas à consciência madura de quem participa do culto. Nesse sentido, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é porque a manifestação de um dom espiritual que, de maneira espontânea e desrespeitosa, quebrar-se-á a solenidade, a ordem do culto. Por isso, quando nós perdemos a consciência dessa bem organizada, dessa bem estabelecida santidade de Deus, nós nos desorganizamos no culto e a desordem no culto resulta em um culto que tem cara de culto, tem jeito de culto, tem pregação de culto, tem canção de culto, mas não é culto. É um problema da ordem, é um problema do padrão. Inclusive, há alguns estudiosos a respeito da liturgia que orientam que sim, a igreja deve ter um padrão de cultuar,
inclusive apontando o fato de que não é muito saudável que novos na fé, que pessoas em teste, que pessoas que estão aprendendo a tocar, estão aprendendo a auxiliar, que estão aprendendo a pregar, estão aprendendo a cantar, recebam oportunidade, por exemplo, num culto de domingo. Por quê? Exatamente para que não se traga novidades que possam interferir na solenidade do culto, né? Uma desafinação, uma nota errada, uma pregação com erros teológicos. Então, há uma preocupação tão grande com a ordem do culto, sobre o perigo de nós não cultuarmos, que alguns estudiosos apontam que essas oportunidades devem ser dadas em outras ocasiões de culto, não nesta celebração importante do calendário de toda a igreja, que é o culto de domingo, porque espera-se certo tipo de padrão. E o outro propósito do culto é edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Sim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Como assim? Como é que no culto a igreja edifica-se a si mesma com a manifestação dos dons espirituais? A realização do culto público, esse ambiente de relacionamento, de comunhão pública, é exatamente o ambiente em que se mostra propícia a manifestação dos dons espirituais. E nós vemos essa relação do Espírito Santo com o culto, porque é o Espírito quem dá os dons espirituais, é o Espírito quem distribui os dons espirituais, é o Espírito quem usa homens e mulheres no ambiente do culto para a manifestação dos dons espirituais. Mas estas pessoas que possuem os dons espirituais, elas não estão acima da ordem do culto. Os dons espirituais não estão acima da solenidade do culto. Os dons espirituais, eles estão em um estado de administração de quem os porta. O Espírito não vai tornar alguém possesso de maneira que alguém, ao ser usado pelo Espírito com dons espirituais, não saiba o lugar onde está, o que é que está acontecendo. Isso é possessão. Mas quem tem o dom, quem vai ser usado pelo Espírito no culto com esse objetivo de edificar a igreja, ele é consciente da ordem da solenidade e não vai trabalhar contra em nome da manifestação divina. Vai trabalhar a favor e tudo no final há de glorificar a Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: faça-se tudo com ordem e decência. Então, os objetivos do culto: glorificar a Deus com ordem sobre o perigo de não cultuarmos e edificar a igreja por meio dos dons. O protagonista é o Espírito. O nosso ponto 3 é a liturgia do culto, que é a ordem dos elementos do culto. Quais são os elementos do culto? O primeiro elemento do culto é a exposição bíblica. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Nesse sentido, a palavra é autoridade, a palavra tem primazia. Jesus é o exemplo, porque lá no culto da sinagoga ele teve a oportunidade para fazer menção à leitura da palavra, e o líder, quem dirige o culto, é responsável por trabalhar em favor da primazia da palavra. E nós nem precisamos lembrar aqui de cultos em que tem cantor famoso que não quer que pastor, que auxiliar fique no púlpito, tem que descer, o púlpito se torna palco, no contrato tem que cantar 10 músicas, o pregador, aquele que tem a mensagem de Deus, fica escanteado no escuro, porque a luz é para o cantor famoso no culto, e tantas outras aberrações e profanações do culto que fazem com que a palavra seja diminuída, não tenha primazia. Mas no âmbito pentecostal, os líderes responsáveis são conscientes de que é necessário trabalhar. E eu falo trabalhar porque quando não se tem essa consciência da primazia, naturalmente a liturgia vai sendo cheia de outros elementos, sem que o ministrante perceba, e quando ele vai olhar no relógio, poucos minutos restam
para a exposição da palavra. Por isso, se a palavra não tiver primazia, se a exposição bíblica não tiver primazia, não é culpa da igreja, não é culpa deste ou daquele, é culpa de quem dirige. Então, a exposição bíblica deve ser primazia na liturgia. Em segundo lugar, a adoração, que é que nós tomamos por sinônimo de louvor, deve ser entusiástica, animada, feliz. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmos. Salmos, reconhecidamente, ao que parece, era o primeiro inário de canção que a igreja teve. Aqui nós temos notícias, sem dúvida nenhuma, o lugar do louvor no culto é de suma importância. Há quem diga que é necessário que o louvor apareça antes do culto, como uma espécie de prelúdio, para que as pessoas se preparem, cheguem e comecem a ser preparadas emocionalmente para o culto, que nós costumamos não ver, ou se nós vemos com pouca recorrência nos nossos cultos, né? Geralmente quando nós chegamos é aquele clima de silêncio, aquele clima de organização, é aquele clima de liga, desliga, oi som, e assim sucessivamente, mas há quem diga que deveria ser o contrário, deveria já estar tocando alguma música leve, baixa, a fim de preparar o coração das pessoas para o início do culto. Aos louvores, né, durante o culto, e os louvores durante o culto devem ser observados do ponto de vista congregacional. É importante que a igreja seja envolvida nas canções. Não é importante, não é muito bem aceitável que as canções nesse momento sejam desconhecidas da igreja, a fim de que a igreja se envolva nesse ato do louvor. E também tem a canção depois da mensagem, né, que também deve estar relacionada à mensagem e também a esse caminho, essa condução para o caminho da adoração. Perceba que a consciência do músico deve ser também uma consciência madura. O músico não é apenas aquele que demonstra sua habilidade musical, executa a canção e pronto. Os músicos devem ter também uma consciência de participação no culto muito séria, que façam a leitura correta do culto e ministrem juntamente com as pessoas e quem está dirigindo. A adoração deve ser uma adoração entusiástica. E em terceiro lugar, nós consideramos o lugar da adoração no culto pentecostal. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz. E aí, relato histórico de Menzies é que o movimento pentecostal historicamente é reconhecido pelo barulho, pela estridência e principalmente pelo louvor. E aí, quando nós pensamos em louvor pentecostal, nós lembramos inclusive das nossas séries de corinhos, de enários e, logicamente, esse nosso compromisso com a canção, com o louvor, que deve ser sempre refinado e não deixa jamais de ter divergências, de ter o grupo da vanguarda, os que dizem não, os melhores são antigos, e aqueles que dizem não, os melhores são de hoje. Esse problema jamais será resolvido. Eu acho que é necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre a valorização do antigo, que eu não me sinto à vontade de chamar de clássico, porque o conceito de clássico deve ser outro, e o novo, né? E considerar que o que a gente considera como clássico, né, no seu tempo também sofreu resistências, havia resistências em relação ao uso dos instrumentos eletrônicos, e aquilo que a gente acha assim fenomenal, lindo, que toca o coração, uma canção clássica, também era mal vista, também era alvo de críticas, e assim nós temos que administrar bem essas novidades culturais, contextualizá-las, de maneira que é necessário lembrar que no culto pentecostal a adoração é animada e nós valorizamos muito a canção no culto, mas nós precisamos sempre ter cuidado, em especial o responsável por dirigir o culto,
com a valorização e a primazia da exposição da palavra, porque a palavra é a autoridade e Jesus é inclusive o exemplo de alguém que durante o culto expôs a palavra. Senhoras e senhores, essa é a minha contribuição. Meu desejo é que Deus te abençoe em nome de Jesus.